Bolsonaro, deixe de ser o coringa na vida, aceite a democracia, mas com cana, na prisão de preferência, né, Bolsonaro? Olha lá ele na capa da Isto É. É uma gente ridícula, o que não quer dizer que não seja perigosa. A palavra ridículo, talvez saibam, o Reinaldo é professor de português, já tá, gente? Quer dizer risível, absurdo, extravagante. Eu sempre tomo cuidado com os que se prestam à caricatura derrisória, porque costumam ser pessoas sem nenhum amor próprio. E pôs dentro do senso de limites, o que significa que são capazes de tudo. É o lado que fascina no Joker, não é mesmo? No Coringa. Especialmente naquele vivido pelo brilhante Joaquin Phoenix. Ele ri do mal e não tem piedade de ninguém porque é excessivamente piedoso consigo mesmo e com a própria incompetência. Indivíduos assim são um perigo público. Torturam e matam na certeza de que a vítima é culpada pelo próprio sofrimento. Psicologizei um pouco a bandidagem golpista, mas até eles têm direito a uma alma, ainda que torta. Os dados que vieram a público ontem podem ser e são estarrecedores. Mas quem está surpreso? Os golpistas se organizaram para matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin, o vice, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Quem se dispõe a tanto, convenham, vejam a magnitude da paixão político-homicida, pode matar muito mais. 9 de dezembro, um dia revelador. Falei em planejamento, o general Mário Fernandes mandou uma mensagem de áudio para Mauro Cid no dia 9 de dezembro. Estava feliz porque disse o então ainda presidente Jair Bolsonaro que havia aceitado o assessoramento oferecido por ele e pela sua turma, pelos Kids Pretos, né? Fazia parte do grupo de intenções homicida um agente federal que havia feito a segurança tanto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, como do pouco depois do presidente eleito. Os caras tinham segurança dentro do círculo de seguranças do Lula, tá, gente? Olha o tamanho do perigo disso. Fernandes deixou registrado. Força, Cid, meu amigo. Muito bacana o presidente ter ido ali na frente do Alvorada e ter se pronunciado. Cara, que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele e até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando, transmite isso para ele. De fato, naquele 9 de dezembro de 22, Bolsonaro rompera o silêncio de 40 dias para conversar com os defensores do golpe, recebido nos jardins do Palácio do Alvorada. Ele afirmou: podem ter certeza de uma coisa, a minha força vem de Deus e de vocês. Se alguém acha algum dia que nós abriremos mão da nossa liberdade, eles estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. Podem ter certeza de uma coisa, o nosso exército é verde-oliva e vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Estão esticando a corda. Quem está esticando a corda, cara pálida? Vocês estão, né? Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, na democracia e no nosso direito de ir e vir. Pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui, eu estarei com vocês. Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018, disse o Bolsonaro na época, né? A tentação de analisar a fala linha por linha é grande, especialmente quando diz que pode fazer qualquer coisa e que esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição. Pois é, a Carta Magna é o oposto de qualquer coisa, porque a democracia é o regime em que nem tudo pode, é o regime das leis. Ana Lúcia está aqui com a gente. Vamos lá, gente, vamos pingar Pix, vamos pingar Superchats, vamos ajudar aqui para a gente fazer bem esse trabalho. O relevante nessa fala, no mesmo dia em que o chefe dessa gangue golpista e homicida afirmou que Bolsonaro aceitara o seu assessoramento, está no fato do então presidente deixava claro que iria acontecer, que algo iria acontecer e que seus golpistas não se frustrariam. Foi além e se ofereceu como mártir. Quantas vezes eu disse ao longo desses 4 anos que temos algo mais importante do que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas.
mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente não estou aqui quebrando meu silêncio, estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Esse cordeiro do povo pegou o avião presidencial e se mandou do Brasil 21 dias depois, deixando os bananas acampados, não sem antes tentar resgatar as joias milionárias que não lhe pertenciam. O seu heroísmo, entre aspas, claro, tinha limites. A fala deixa entrever que estava no comando uma tentativa de golpe, ao afirmar que se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança. Parece evidente que se refere ao fato de que um presidente da República, por disposição constitucional, é o comandante das Forças Armadas, mas não para dar um golpe de Estado. Evidente que havia se encantado, então, com o assessoramento oferecido pelo general golpista e seu plano homicida. 2 dias depois, voltou a desfilar, pelos jardins do Alvorada, ocupado mais uma vez por seus seguidores, que cobravam uma intervenção militar. Eles gritavam em júbilo, e ele se comportava como quem passasse a tropa em revista. Repetiu a dose no dia seguinte, 12 de dezembro, acompanhado de um tal padre Genésio, que fez, como direi, uma oração golpista para os fiéis do golpe que ali estavam. Não era uma data qualquer. Lula havia sido diplomado naquele dia de manhã. À noite assistiu-se em Brasília uma das manifestações mais violentas da jornada fascistoide, com quebra-quebra, veículos incendiados e uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Acreditem, nem a PF de Anderson Torres, então ministro da Justiça, nem a PM de Ibanez, Rocha, o sempre sumido quando a coisa esquenta, prenderam um miserável vagabundo. No dia 18, foi a vez do general Augusto Heleno visitar o chefe no Alvorada. O então ministro do GSI estava nos planos dos golpistas para assumir o comando do país. Depois de mortos Lula, Alckmin e Moraes, em companhia de Braga Neto, vice de Bolsonaro na chapa derrotada, em cuja casa, diga-se, segundo a Polícia Federal, combinou-se a tramóia. Lá estava um grupo de fanáticos, como de hábito, embora em número bem menor. Heleno falou com a turma, perguntaram a ele se um ladrão iria subir a rampa. Ele foi categórico. Não vai subir a rampa, porque eles iam matar o Lula. Lembram quando falamos lá no começo que tinha que tirar todo mundo que era do governo anterior se não fosse concursado? Olha o resultado de não fazer a faxina antes de entrar na casa. É isso, Lucão. É isso, Lucão. Faltam 40 pilas e um membro, gente. Obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui. Muito obrigado por vocês serem solidários aqui no meu jornalismo e na minha militância também, gente. Porque não tem como a gente não ser militante do Estado Democrático de Direito e da justiça. Essas pessoas precisam ser punidas. E é uma punição exemplar. Não pode deixar a coisa continuar do jeito que ela continua, gente. É um absurdo isso aqui. É um assinte. É um negócio terrível. Ele foi categórico. Disse o quê? Não vai subir a rampa. E por que Bolsonaro se escafedeu 2 dias antes do término do mandato? Porque se deu conta de que não haveria apoio da caserna para a aventura homicida. O golpe, na forma imaginada, dera nos burros nágua. Restava como alternativa tentar levantar as PMs do Brasil afora e provocar a intervenção das Forças Armadas, o que se tentou no dia 8 de janeiro de 23. A única força que aderiu foi a chefiada por Ibanez Rocha, que não foi encontrado no dia da intentona nem por Rosa Weber, presidente, então, do Supremo. Reunião de 5 de julho de 22. O plano liderado pelo general Mário Fernandes era mais uma tentativa, depois de outras que se frustraram. A primeira intenção, quando perceberam que não conseguiriam intimidar o STF e o TSE, era mesmo impedir a realização de eleições. Bolsonaro reuniu o Ministério e alguns agregados em que evidenciou esse propósito. Um dos mais eloquentes foi justamente Fernandes. Preste atenção no que ele disse. E, aliás, deixa eu agradecer aqui o Lucão.
e a Viviana, que estão presentes aqui e contribuíram com a nossa live. O que vai acontecer? É 64 de novo, com a ajuda do governo. É um governo militar. É o atraso, caso Lula vencesse, de tudo que se avançou no país, porque é isso que vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado, então o golpe tem que ser antes da eleição. Tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de continuar o país, pensando assim que aconteça antes do que assumir um risco muito maior da conturbação do day after, quando a fotografia lá do Lula for de quem a fraude das urnas determinar. Vejam a desfaçatez com que ele chama o golpe, e eles queriam matar o Lula e se matar, tá, gente? Chama o golpe nas eleições de ação dentro da normalidade. Esse cara nada mais era do que o ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência. Com o insucesso da Avenida Homicida, ele virou assessor. E aqui na Folha Democrata a gente tá cobrindo muito bem o Pazuello, tá? Ele virou assessor do Eduardo Pazuello, general que foi o ministro da cloroquina quando a necropolítica deu as cartas no Ministério da Saúde. Nesta mesma reunião, a Cláudia também. A Cláudia contribuiu com os superchats, meus queridos. Obrigado. Obrigado a todos aí que estão contribuindo. Nessa mesma reunião, o também Augusto Heleno se manifestou, cotado para dividir o comando do país com Braga Neto se o plano tivesse dado certo. Também ele defendeu o golpe preventivo. Obrigado, Renata Rosica, que fechou aqui os nossos membros. Olha que coisa linda. Que coisa bacana, meus queridos e queridas. Então, fechamos aqui. Falta só R$40, gente. Quem puder contribuir, agradeço muito. Agradeço muito, muitíssimo, muitão. Também ele defendeu o golpe preventivo. O que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar num ponto em que nós não vamos mais poder falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Nesse mesmo encontro, o Messias se descobriu apenas Jair, bateu o martelo, então o negócio era impedir mesmo a realização das eleições. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai ter uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar nas eleições e acontecer o que está pintando. Eu parei de falar em voto em eleições faz 3 semanas. Vocês estão vendo agora que acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. E não fizeram. É um prazer. Qual que é o Pix? Eu quero contribuir. O Pix é folhademocrata@gmail.com, ó. Deixa eu jogar aqui para você só o Pix. folhademocrata@gmail.com. Se você mandar os 40 restantes, Renata, você ganha 2 livros em PDF, tá? Então, contribuam. Precisamos só de 40 pilas, gente. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Vocês estavam querendo fazer o golpe, gente. Não ia ter eleição, não. Eles iam fazer uma ditadura, meus caros. Eles iam fazer uma ditadura. Eles iam matar as pessoas. Concluindo, Bolsonaro não conseguiu reunir o apoio necessário para o golpe preventivo e nem para intimidar os tribunais. Veio a disputa. Como ele perdeu, considerou o resultado a evidência de que suas teorias conspiratórias estavam corretas e tiveram início as articulações para tentar impedir a posse de Lula. A mais lhana era a decretação do estado de defesa só no TSE e nos TRS, declarando a nulidade do pleito. A mais ousada, liderada pelo general Kid Preto, segundo a apuração da PF, previa assassinatos. Fernandes comemorou no dia 9 de dezembro de 2022, em áudio enviado à CID, o fato de Bolsonaro ter aceitado o seu assessoramento. Nesse mesmo dia, depois de combinado, o então presidente rompeu o silêncio e deixou claro que não estava disposto a entregar o poder, a não ser a Deus, falhou e fugiu do Brasil. Lula assumiu e ele será preso. Bolsonaro, deixe de ser um coringa na vida. Aceite a democracia. Mas encana, tá, querido? Preso. Por favor, você aceite a democracia, que é uma resposta aí do Reinaldão para o artigo que o Bolsonaro publicou na Folha, né, gente? E o general Heleno, sem dúvida, Maria Eustáquia, é um canalha. É um canalha.
É esse tipo de coisa. Ô, Renata, se você mandar a contribuição, avisa pra gente o valor só, porque eu não tenho acesso direto ao Pix. Então, só pra gente saber aqui se a meta foi batida, se está faltando. Mas agradeço aí a todo mundo que está contribuindo aqui com o nosso trabalho, meus queridos, minhas queridas, meus lindos, minhas lindas, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Estamos falando de um crime gravíssimo que está acontecendo no Brasil. E que bom que a Polícia Federal descobriu essa conspiração a tempo, meus caros. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.